Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez a Belém de São Francisco e aqui a nossa querida Rádio Educadora. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora de Belém de São Francisco. Principalmente da minha querida Bahia, aí os municípios, principalmente Abaré, Xorroxó, Macururé, Curapá e Curaçá, que também ouve a Educadora FM, AM, e o nosso querido Cabrobó também, que é Pernambuco, né? Aqui o costume de sempre falar na emissora lá de Abaré, João, termina confundindo, mas eu estou na Rádio Educadora de Belém do São Francisco. AM, em breve FM. E em breve FM, que sempre me acolheu nos momentos que foram me negados a dar entrevista nos meios de comunicação lá no Cidebaré, sempre me acolheu aqui em Belém de São Francisco, através da sua proprietária, com o maior prazer de me receber aqui. E você também, todas as vezes que eu tenho estado aqui na Educadora, você está presente. Para a gente começar, eu pergunto sobre transição. O ex-prefeito que está aqui presente, Cícero Arieiro, ele cumpriu a resolução do TCM, essa resolução de 2012, com relação à transição lá do município de Abaré? Com certeza, João. A gente está obedecendo rigorosamente a resolução do TCM, em dando cumprimento a ela. Nós já fizemos entrega na primeira parte da primeira reunião que foi feita com a comissão de transição, lá na sede em Abaré. E temos até o dia 31 de janeiro para entregar o restante da documentação. Estamos apressando, segunda-feira devemos entregar uma parte já, onde inclui aí os restos a pagar, como folha de pagamento e alguns outros restos a pagar. E até o dia 30, no máximo, nós estaremos entregando toda a documentação inerente que pede a resolução do TCM, cumprindo assim tudo o que é determinado pela legislação vigente. O prefeito, o atual prefeito lá do município de Abaré, ele tem um decreto número 4 de 3 de janeiro de 2017, já deste ano, que decreta situação de emergência no município de Abaré. Ele aqui, nos usos das suas atribuições, segundo as regras e princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Município, aqui eu quero que o senhor fale sobre o primeiro ponto aqui, considerando a total falta de equipamentos adequados para a prestação dos serviços públicos essenciais e para a manutenção dos prédios públicos. Faltaram esses equipamentos lá? Olha, primeiro eles não identificaram que tipo de equipamentos são esses. A gente desconhece profundamente que falta de equipamentos são esses, porque o hospital ficou dotado de todos os equipamentos, as unidades de saúde também dotadas de todos os equipamentos. Com relação à coleta de lixo, são os serviços essenciais de um município, também inclusive a pedido deles, de membros da comissão, foi renovado o contrato dos garis para que no dia 2 já estivessem lá fazendo a coleta de lixo, para assim não acumular nenhum lixo durante o período da transição e depois até que eles fizessem uma seleção e contratassem novos garis, aqueles que são através de contrato. O outro é a situação que se tem de emergência no município, aí sim é a questão da seca, né? Deixamos o município todo abastecido, os 3 pipas que são de propriedade do município também em perfeito estado de funcionamento, botaram água até a véspera do dia 1º, os carros continuaram rodando normalmente abastecendo a zona rural. Então falta nesse decreto identificar que serviços essenciais, que equipamentos são esses, porque da área de saúde estão lá, da área de limpeza pública também estava funcionando normalmente, e da área de abastecimento de água também funcionando normalmente. Então falta identificar, eles mostrarem que equipamentos são esses que faltaram, que a sociedade abarense não conhece. E sobre o estado de abandono da limpeza pública municipal, verificada pelo acúmulo excessivo de lixo domiciliar e entulhos em logradouros e vias públicas, bem como a falta de servidores efetivos para a referida função, está também aqui no decreto. Olha, poucos garis são do quadro. Isso é claro que durante o tempo que eu passei, tanto quanto prefeito, como secretário de administração,
fiz vários concursos e nesse período, nesses concursos, poucos lograram o êxito e passar para Gari, no município de Avaré. Mas mesmo assim foi renovado o contrato daqueles que tinham necessidade para continuar fazendo a limpeza pública. Continuaram trabalhando normalmente, fazendo a coleta de lixo. Eu quero que eu desafio eles para mostrar esse lixo, esse acúmulo de lixo nas ruas de Avaré. Porque nunca aconteceu isso. Aí, inclusive, até hoje está normal o município, tanto o distrito de Igual, Vale do Pandu e Cruzeiro. Tudo normal. Nunca houve nenhuma necessidade desse considerando com relação à limpeza pública e quantos outros itens do decreto. Aqui também tem outro considerando, a total falta de medicamentos, e também diz que faltou profissionais na área de saúde para atender a população nos postos de saúde e também no hospital do município. Olhem, é outra inverdade. A sociedade de Avaré conhece. Somos um dos poucos municípios do estado da Bahia que ganhamos prêmio, viu, João, durante o nosso período, que fazemos a melhor saúde básica do estado da Bahia. Toda a vida, somos premiados. Eu tenho um certificado, quando fui prefeito, que Avaré executava, está entre os 10 municípios que faziam a melhor saúde básica do estado da Bahia. As unidades de saúde, todas elas, entregamos em perfeito estado de funcionamento. Todas as unidades de PSF funcionando, o hospital funciona normalmente, com médico plantonista. Em nenhum momento o município de Avaré ficou sem médico no hospital para ser atendido. Sim, alguns dos PSF faltou médico, mas dentro do hospital, porque uns estavam de licença, outros que eram os cubanos viajaram, estavam de folga, e durante aquele período não estavam lá. Mas o hospital nunca faltou médico plantonista para atender a necessidade básica da sociedade. E quanto o SAMU também, que nós temos o sistema de urgência e emergência, o SAMU, e funcionou normalmente. Inclusive, foi um dos serviços essenciais que renovamos os contratos para que no dia 2 tivesse a escala e os serviços continuassem sendo prestados à sociedade. E por surpresa, inclusive, dos funcionários que tivessem seus contratos renovados e na escala, quando chegaram no dia 2, já tinha pessoas para assumir, sem nenhum preparo, sem nenhuma condições de estar lá para fazer o serviço de urgência e emergência. Também alegam aqui a inexistência de materiais de expediente em todas as escolas públicas municipais, bem como a completa falta de merenda escolar. Alegam que também faltava merenda escolar para os alunos nestas instituições de ensino. Olha, João, é um total desconhecimento de quem elaborou esse decreto. Eu acredito até que pegaram o decreto de outro canto e colaram. E não prestaram atenção, inclusive até na questão da redação, a questão inclusive até de erros de português, entendeu? Que é um absurdo isso. Primeiro, as aulas não estão em período de aulas, apenas estão em período de renovação de matrícula ou de fazer matrícula, não é? E mesmo se as aulas fossem começar hoje, ouvintes, principalmente do meu querido Avaré, a empresa que fornecia a merenda escolar, quando chega o final do ano escolar, João, a gente recolhe a merenda do depósito, a empresa recolhe para que no começo das aulas, no ano subsequente, a empresa fornecer aquele material para a gente continuar normalmente a merenda escolar, inclusive no início da aula, para não depender nem de licitação. Além de ter o material para começar as aulas, tanto ter material de expediente em todas as escolas, conforme o inventário, e como na Secretaria de Educação, tem recurso na conta da merenda escolar de quase R$800 mil, que ficou na conta da merenda escolar, para não dizer que tanto tem o produto no depósito da empresa que forneceu, que vai entregar no início das aulas, está consta no inventário, quanto tem também recurso para comprar merenda. Essa que é a pura verdade. Sobre a frota de veículos, diz que o péssimo estado de conservação da frota de veículos municipais do lado do município, praticamente sem condição de uso. Olha, isso parece que é uma afronta à própria sociedade avareense, porque foi o único município da região que eu conheço, eu não vi em nenhum site publicar o que a Avaré fez. Colocou a sua frota, toda ela, tanto os que servem à sociedade com relação ao tratamento fora do município, tanto quanto as ambulâncias e tanto quanto os pipas e o transporte escolar. Isso foi colocado para a sociedade ver
E por que foi que o prefeito determinou que eu fizesse isso, Cícero Maria? Para se tornar transparente, para que a sociedade, os carros ficam na garagem e ficavam depois eles fazerem o que estão fazendo hoje. Né? Não assumir a responsabilidade de falar a verdade e dizer, olha, ele entregou uma frota em pleno funcionamento, todos os ônibus funcionam, os ônibus não têm um vidro quebrado, é exemplo na região, os ônibus do caminho da escola. Inclusive carros com pneus novos, que todos aqueles que teve problema de bateria, todos foram substituídos, inclusive esse ano, já no final do período escolar. Com relação à frota de ambulância normal, nós temos até ambulância especializada própria, o SAMU funcionando, as outras ambulâncias da unidade de saúde de Cruzeira, da sede do hospital, todas normalmente funcionam, nem que eles estão lá funcionando até hoje. Aí baixa um decreto desse, dizer que a frota é sucateada, foi postado em vários sites, né? É conhecimento público isso. Fugir disso é uma irrealidade. É uma falta realmente muito grave de quem está fazendo isso. Também alegam a precariedade dos equipamentos e serviços de informática e processamento de dados lá no município. Olha, é impressionante. É impressionante que essa é mais uma aberração considerando deste decreto. João, a Prefeitura de Abaré é uma das mais modernas na área de informação. Nós entregamos no inventário que eles receberam 228 computador de mesa completo. Eles receberam 37 notebooks. Quase todas as unidades de PSF, a Prefeitura, todas as integradas à internet. Como é que está sucateado esse sistema de informática? O que é que eles entendem? Inclusive, impressora nova está em estoque. Realmente, vários materiais em estoque da área de informática. Essas pessoas, ou pessoa que redigiu esse decreto, o que colou esse decreto e publicou, devia pelo menos se inteirar do inventário que foi feito, sair com a verdade e não fazer o que fizeram com relação a esse decreto. Falam também da inexistência de informações sobre a situação funcional dos servidores públicos lá do município. Olha, João, é interessante, porque existe um setor pessoal, um dos mais organizados. Todo funcionário tem na sua pasta todo o seu, desde quando tomou posse, desde o ato do edital do concurso, de quando foi nomeado, até hoje, de qualquer irregularidade que ele tenha cometido, de qualquer coisa que ele tenha feito, está na pasta dele. Agora, só que ele desconhece, não conhecia o que é gestão pública, que hoje os municípios brasileiros, todos eles, dependem de software de empresas que são alocados, e que quando termina a gestão, todos eles ficam suspensos. Não é a prefeitura que suspende, eles suspendem. Inclusive, um deles, eles tiveram interesse, que foi o IMAP, que é o Diário Oficial, e entraram em contato e renovaram o contrato com o IMAP, mostraram o interesse de continuar com o IMAP, para continuar publicando. Eu não sei porque não entraram, mas não, eles têm interesse em outra empresa. Em outra empresa, que essa empresa está lá hoje, está lá no sócio dela. Se eles tivessem contatado com a mesma empresa do município, eles estariam tendo acesso a todos os dados de informação do funcionário. E outra coisa, nós temos o ETCM, que é onde publica tudo do funcionário e da pressão bruta do município, quanto o portal da transparência, que tudo que se faz no município é publicado diariamente naquele portal para que a sociedade tome conhecimento. A verdade é essa. E sobre a maioria, aqui diz, considerando que a maioria das repartições públicas do município estão deterioradas, sem manutenção ou condições de uso. Olha, é interessante, o município de Abaré toda a vida foi exemplo em gestão pública, em atendimento à sociedade, toda vez, tanto as secretarias como a prefeitura foi aberta suas portas desde as 7 horas da manhã até 1 hora da tarde, atendendo a sociedade dentro da normalidade. O que aconteceu em algumas secretarias, que quando o atual gestor ganhou a eleição, várias pessoas, que em torno de 4 ou 5, me pediram que desocupassem os prédios que eram alocados ao município, que não tinham interesse em locar. Isso logo depois que ganhou a eleição, entrei em contato com a senhora hoje que é secretária de administração e expus a ela, passei a relação a ela dos imóveis que teriam que ser desocupados e pedi
que, se possível, me indicasse os imóveis que a prefeitura reformaria e deixava tudo instalado para evitar problema de transtorno na futura administração. E isso não deram a mínima com relação a isso. Então, eles tiveram alguma dificuldade inicialmente com esses prédios, que houve mudança, exatamente porque não me ouviram. Porque se tivesse me ouvido, eu teria, inclusive disse o próprio gestor atual hoje, que se ele me entregasse o prédio, a prefeitura reformaria, adequaria, no caso, inclusive eu falei com ele, que era o laboratório de análise clínica do município, e deixaria funcionando normalmente, tudo equipadinho, tudo bonito, no mesmo lugar. E até hoje eu espero, nunca entregou. É verdade que o município encontra-se inadimplente com vários órgãos públicos de todas as esferas do governo municipal? Olha, a única inadimplência que eu conheço é com relação ao INSS, que isso não é novidade para município nenhum brasileiro. Que nós estávamos amparados, que vocês sabem que os municípios estão em situação de emergência, todos eles passam por dificuldade grande, principalmente se está na área da seca, e que nós estamos parados pela legislação em vigor, que deu o direito do município de Abaré ficar no período de seca, que não é só Abaré, são vários, né? No período que tivesse estiagem, inclusive ainda está em estiagem, ainda está com decreto de situação de emergência, e que o próprio gestor pode articular e não está recolhendo o INSS, porque a lei 12.716 de 2012 dá este direito. Então, todas as dívidas que tinham quando eu assumi em 2005, negociei, parcelei, e só foram suspensa o seu pagamento depois de uma ação na Justiça Federal que ficou suspenso em dar cumprimento à legislação vigente e o município deixar de pagar. E mesmo assim, foi feito um plano de trabalho e foi revertido esse recolhimento em serviço à sociedade atingida pela seca. Quais são eles? Limpeza de cacimbas, de aguadas, construção de barragens e abastecimento de água com carro-pipa, que é isso que o município de Abaré vem fazendo durante todo esse tempo. Eles alegam, para fugir da responsabilidade, todos estão aí, você está vendo a miséria que está os municípios brasileiros, inclusive em redor da gente aqui do nosso bloco aqui, tem muitos aí em situação triste mesmo, de abandono total da frota sucateada, ônibus sem pneu, trator sem roda, de todas as formas, todo mundo sabe disso e vê. Abaré você não vê isso, porque tivemos a responsabilidade de administrar com coerência e com responsabilidade com aquilo que é público. É tanto que Abaré hoje é uma das melhores prefeituras, se eu não disser, na nossa região é a melhor, que está o ex-prefeito, o atual prefeito está recebendo do ex-prefeito, é Abaré. Tanto com relação à frota, tanto com relação à conservação de estradas e sinais, tanto com relação à saúde pública, com educação, com ideia daí altíssimo, que eles têm que trabalhar muito para poder continuar crescendo, que é isso que nós desejamos. Em Belém do São Francisco são 12 horas e 28 minutos. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua com